Nessa aula você vai aprender a transformar o número decimal para binário, um número binário. Como que a gente vai fazer isso? Então não deixe de assistir a aula da Giz e você vai tirar todas as suas dúvidas. Já vamos começar a aula com você deixando o like aí pra Giz e se inscrevendo no canal, caso ainda você não seja inscrito. Gente, então vamos lá falar um pouquinho de base decimal. O que é a base decimal? A base decimal é aquele sistema de numeração que nós utilizamos, que são os algarismos. Vamos pensar aqui comigo. São os algarismos 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então veja que aqui, se você contar, nós temos 10 algarismos, não é? Então, por isso, o nome sistema de numeração decimal, base decimal, certo? Aí, a partir desses algarismos que nós temos, nós fazemos as junções, as combinações e formamos todos os números que existem hoje, que são infinitos números. Então, por exemplo, se eu pegar o 1, 2 e o 3, eu formo o número 123. Se eu pegar, por exemplo, o algarismo 3 e o 6, eu formo o número 36 e aí por diante, só para você lembrar. Então, sistema decimal dos 10 algarismos aqui. Agora, binário. Binário é de 2. Aí, no sistema binário, nós utilizamos apenas 2 símbolos para representar o sistema binário. Quais são esses símbolos que nós utilizamos para representar o sistema binário? Seria o 0 e o 1. Então, que seria a linguagem computacional. Você já deve ter visto falar por aí como que os computadores trabalham, né? Então, é o sistema binário, sempre trabalhando com 0 e 1. Só que nessa aula eu não vou explicar o foco de como funciona o computador, a linguagem. O foco da aula é explicar para você como que nós vamos transformar um número na base decimal para o binário, para a base binária. Então, veja aqui o que eu trouxe. Vamos começar com o número decimal 25. O número decimal não. O número 25, que está na base decimal. Essa fala ficou melhor. Então, geralmente, você pode encontrar nos exercícios aí que você tem o 25 entre parênteses e aí tem um 10 aqui, para mostrar que ele está na base decimal. Ok. Para você transformar, então, para o binário, você vai começar fazendo divisão. Uma divisão do número 25 por 2. Mas você vai fazer somente uma divisão? Não, você vai fazer sucessivas divisão por 2. Por que por 2, gente? Porque não pode ser por 3, por 5, por 8? Porque olha aqui, o sistema binário ele trabalha então utilizando os 2 símbolos, 0 e 1. Então por isso eu faço a divisão por 2, não é? Quando eu falo em base, o sistema decimal, eu lembro dos 10 algarismos, ó. 10, nossa, produção nem corrigiu eu aqui, ó. 10 algarismos, meu Deus, que erro feio que eu cometi aqui agora. Nada de concordância, né, gente? Vamos lá dividir então. 25 dividido por 2. Aí aqui, gente, é claro que eu vou fazer a divisão pelo processo curto, tá bom? Vou fazer mais ou menos mental, porque senão fica muito confuso fazer a divisão completa e daí vai ficar aquela bagunça. Então vamos fazer mental. 25 por 2 são 12, ó, dá 12, porque 12 vezes 2 dá 24. Aí sobra 1, então coloco aqui, sobra 1 e faz uma barriguinha aqui nele. Já eu explico o porquê dessa barriguinha. Agora, divide por 2 novamente. 12 por 2 dá 6, 6 vezes 2, 12, resto 0, barriguinha no resto. De novo, dá para dividir não, divide por 2. 6 por 2 são 3. 3 vezes 2, 6, resto 0. Divide novamente por 2. 3 dividido por 2 é uma vez. 1 vezes 2, 2, sobra resto 1. E agora aqui não dá mais para eu dividir, porque o quociente obtido aqui, ele já está menor que o 2. Então parei a divisão por aí. E faz barriguinha nele também. Agora, para você dar a resposta no sistema binário, você vai começar do quociente, do último quociente que você obteve. Então, você começa dele e vai até o primeiro resto lá de cima. Como assim começa do último quociente? Você pega, então, esse 1, esse 0 e esse 1. E aí eu tenho, então, o 25 escrito no sistema binário. Então, 25 no sistema binário, ele vai ser o 1, começa lá de baixo, tá bom? 1, 0, 0, 1.
Então, nós conseguimos chegar que o número 25 na base decimal, ele vai ser 11001 na base binária. Então, aqui a gente pode colocar o parênteses e deixar o 2 aqui agora para você conseguir visualizar que é base binária ali, tá bom? Aí tem um outro jeito também, que não é o de fazer essas divisões sucessivas aqui, que é fazer a tabelinha. Eu vou explicar os dois jeitos, aí você escolhe qual que é melhor para você. Então, aqui nessa tabelinha, nós vamos colocar, como o sistema binário, ele trabalha na base 2, as potências de base 2. Então, aqui seria 2 elevado a 0, o 2 elevado a 1, o 2 elevado a 2, o 2 elevado a 3, o 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6 e aí por diante. Vamos colocar tudo, né, produção? 2 elevado a 7, 2 elevado a 8, 2 elevado a 9. Ó, mas não para aqui, tá? Ele continua, mas é que às vezes daí eu nem precisava ter feito tudo isso, que às vezes nem vou utilizar. Então vamos lá colocando. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 8, 16. 2 elevado a 5, 32. Aqui 64. Tá dobrando, né? Já percebeu que tá dobrando, né? O próximo seria 128, 256, 512. Se eu continuasse 1024, 2048, por aí vai. Mas acho que eu nem vou utilizar tudo isso. Então, construir a tabelinha. Essa linha aqui, gente, não precisa escrever, tá? Só escrevi para mostrar para vocês que ele trabalha na base 2. Por isso que é 1. Por que é 1? Porque seria o 2 elevado a 0. Por que é 2? Porque vem de 2 elevado a 1, tá? E outra coisa para você lembrar também. Quando você vai comprar um computador, um celular, você não olha lá, tem 64 GB, tem 128. Ai, meu celular é de 128. Ah, o meu é de 64. Ai, o meu é de 256. Então, aqui, ó. 64, 256, 128. Então, o sistema de celular das memórias do computador, ele trabalha na base 2. Aqui, ó, também trabalhando na base 2, tá bom? Vamos lá, então. Agora que vem o segredo. Como que eu vou transformar, então, o 25, que é um sistema da base decimal, no binário, colocando nessa tabela? 25, gente, eu vou olhar aqui nessa linha. Qual composição de números eu posso somar que resulta em 25? Ó, é claro que eu não posso pegar o 32, porque 32 excedeu. Então, isso aqui vai sobrar, nem vou usar agora. Por isso que eu falei, nem devia ter escrito, né? Mas beleza. Tem que pegar do 16 para baixo. Se eu pegar o 16, eu tenho que somar o 16 com quanto aqui, gente? Ó, 16, então vamos pegar 16. Se eu somar com 8, 16 com 8, são 24. Agora, 24 para chegar no 25 que eu tô querendo, falta 1. Então, eu pego 1 aqui, ó. 16, 8 com 1, resulta em 25. Aí você vai fazer o seguinte, onde é que você utilizou os números, você vai lá e você coloca o 1, ó. O 1 e 1. E o que você não utilizou, que não foi o 4 e o 2 que você não utilizou, você vem aqui e coloca o 0. Olha lá, então o 25 na base decimal, ele vai ser a mesma coisa aqui, 1, 0, 0, 1 no sistema binário, ó. Igualzinho, gente. Aí é uma técnica bem mais rápida pra gente fazer. Claro que eu demorei pra fazer, porque eu tava explicando por que monta assim. Mas a partir do momento que você já pega o jeito, você faz rapidinho, às vezes acaba sendo bem mais fácil do que fazer as divisões sucessivas aqui. Vamos fazer mais exemplos agora? Já tá de olho lá agora? 69 na base decimal, como eu vou escrevê-lo na base binária, no sistema binário. Você já consegue fazer? Então tem as duas opções. Ou você faz as divisões sucessivas por 2, ou você coloca aqui na tabela. Claro que eu vou mostrar para você os dois jeitos, para você poder praticar bastante. Então vamos lá. Começando a divisão de 69 por 2. A gente faz cálculo mental, né? 69 por 2 vai ser 30 a 34, que dá 68. Sobra 1. Então sobra 1 aqui, barriguinha nele. 34 eu divido por 2. 34 por 2 são 17, porque 17 vezes 2 dá 34. Resto, 0. Agora eu divido 17 por 2. 17 por 2 são 8, porque 8 vezes 2 é 16. Sobra 1. 8 eu divido por 2. 8 por 2 são 4. 4 vezes 2, 8. Resto, 0. Aqui eu acabo fazendo, né, na verdade, o método curto, né, da divisão.
Aqui agora, 4 dividido por 2. 4 por 2 são 2, com o resto 0. E de novo, divido por 2. 2 dividido por 2 são 1, com o resto 0. Só lembrando que quando aqui o meu último quociente está menor que o 2, eu não continuo a divisão, eu paro ali. Como é que eu vou dar a resposta agora? Eu pego o meu último quociente e começo aqui de baixo para cima. Olha aqui como é que vai ficar a composição. Então, quer dizer que o 69 no sistema decimal, ele vai ser no sistema binário 1, 0, 0, 0. São 2 zeros a mais aqui, ó. Aí. Depois, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Então, isso daqui é o 69 escrito no sistema binário, ok? E agora, para fazer na nossa tabela, 69. Vou começar aqui do 64, que é o primeiro menor antes do 69, que o próximo aqui passou, então deixa para lá. Então, eu vou usar o 64 para fazer 69, falta 5. Então, 64 mais 4, 68, mais 1 aqui, 69. Agora, qual que é aquela regrinha mesmo? Aqueles números que eu utilizei aqui na minha tabela, eu vou lá e coloco 1. Então, aqui 1 e aqui 1. E o que eu não coloquei nada? 0. Que eu não utilizei, na verdade, né? 0. Vamos conferir se deu certo? Olha lá, confere lá. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Perfeito, gente. Fiz aqui pela tabelinha. Em quantos segundos? Muito mais rápido, né, do que fazer as divisões aqui. Aí você faz do seu jeitinho. E o último exemplo. Gente, agora 234. Eu aumentei um pouquinho, né? Vamos ver como é que vai ficar. 234, então, no sistema decimal, vamos escrever no sistema binário. Então, vamos lá. Pela divisão, método das divisões sucessivas. 234 por 2. Quanto é que vai dar 234 por 2? Vai ser igual a 117. Porque 200 por 2 dá 100, 34 por 2 é 17. Ok. Então, aí vai dar resto 0. Barriguinha nele. 117, aí eu vou dividir por 2. 117 dividido por 2 vai ser 50. 50 dá 100. Aí vai ser 56. Não, 56 não, 58, ó. Tá vendo? Até eu fazendo conta de cabeça aqui, ó. 58 dá 116. Sobra 1. Divido 58 por 2. 58 por 2 vai ser 29, com resto 0. Divido por 2. Ó, quase que pegou na minha tabela aqui. 29 por 2 vai dar 30, dá 15, então dá 14. 14 vezes 2, 28. Resto 1. Divide 14 por 2, que vai ser 7. 7 vezes 2, 14, resto 0. Agora, eu vou apagar isso daqui, porque ficou no meu caminho essa conta aqui, gente. Depois a gente escreve de novo, tá? Agora vai ficar, então, 7 dividido por 2. 7 por 2 são 3. 3 vezes 2, 6. 6. Não vou colocar o 6 ali, só coloco o resto. Tô fazendo método curto. Sobra 1. 3 divide por 2. Vai dar 1. 1 vezes 2, 2. Sobra resto 1. Quociente aqui tá menor, então aproveito o primeiro quociente. Aí aquele esquema, ó. Eu vou começar daqui e vai lá para cima, pegando todos os restos. Então, o 234 no sistema decimal vai ser igual a 1, 1, são 3 uns. Depois eu tenho 0, aí 1, daí 0, 1, 0. Confere aí, 0, 1, 0. Sabe o que eu falei com minha barriga? 1, 1, 1, que são 3 1, 0, aí o 1, daí o 0, 1 e o 0. Ok, isso aqui no sistema binário. E você conseguiu fazer aqui na tabelinha? Vamos pegar na tabelinha. 234. Então, aqui eu pego até o 128, porque o próximo passou, o 256. Falei que não precisava ter feito tudo isso até chegar no 512? Eu vou pegar o 128. Então, vamos lá. 128. Se eu pegar 128 e juntar aqui, ó, com 64, vamos ver quanto é que dá. Vai ser 8 mais 4, 12, vai 1.
2, 3, 9 dá 192. Então, pego 64. Agora, eu preciso continuar. Se eu pegar 192 e somar com 32, será que vai dar? Vai dar 4, 9 mais 3 são 12, vai 1, dá 224. Então, eu peguei o 32. Se eu acrescentar mais 16, vai passar de 234. Então, se eu acrescentar de 224, eu acrescentar 8, 8 vai dar 12, vai 1, vai ser 3 e vai ser 2. Dá 232. Então, para chegar em 234, eu pego esse 2 aqui, tá? Então, você viu que alguns aqui, eu fiz aqui a continha, o algoritmo montado, para ficar bem visível, que alguns são mais, assim, difíceis de fazer mental, rapidinho, assim. Bom, agora, aqueles que eu, então, utilizei aqui, eu coloco o 1 embaixo, ó. Então, 1, aqui vai o 1, aqui vai o 1. E no resto eu coloco 0. Agora, vamos conferir? 1, 1, 1, tá aqui. Aí, 0, 1, 0, 1, 0. Ok, gente, bem mais rápido de fazer aqui na tabelinha, né? Depois você deixa aí nos comentários pra Giz. Qual método você prefere fazer pelo sistema de divisões aqui sucessivas ou pela tabelinha? E aí eu vou deixar um de tarefinha pra você. Produção, não desliga não, produção. A tarefinha sua, vamos colocar o número 48. Isso aqui está no sistema decimal. Eu quero que você transforme, então, no sistema binário. Pode fazer do jeito que você preferir. Quero ver se você conseguiu entender a explicação da Giz. E não deixe de assistir a próxima aula também, que nós vamos fazer o contrário. Eu vou dar um número binário, no sistema binário para você, e você vai transformar para o sistema decimal. Então não deixe de assistir a próxima aula. Ah, tava esquecendo já. Deixou o like para Giz, só para confirmar no finalzinho da aula. Se inscreveu no canal e também já compartilhou a aula com seus colegas? Maravilhoso, gente. Tenho certeza que você vai arrasar nas atividades que você realizar aí. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!